No ar, a minha voz, a sua voz, a nossa voz, a voz do médico. Roda a vinheta, MPK. Estamos em mais um programa da Voz do Médico, 58º, trava a língua, né, Gemiro? 58º programa da Voz do Médico, programa diferente, realizado aqui no Sindicato dos Médicos, um programa especial. Vocês sabem que a Voz do Médico é um programa que dialoga com a sociedade, dialoga com os médicos e traz temas relevantes. E como estamos no meio de uma disputa eleitoral, de importante e fundamental debate, que será quem será o nosso prefeito de Aracaju. Ontem recebemos a candidata Emília Correia e hoje estamos recebendo o candidato Luiz Roberto. Mas antes de apresentá-lo, e o senhor receber a salva de palmas, vou apresentar nossos convidados. Eu sou Elton Monteiro, presidente do Sindicato dos Médicos. Ao meu lado, Gilvan Pinto, presidente do Conselho Regional de Medicina, médico do USE, renomado médico da sociedade. Doutor Alfredo Vieira, médico do PSF. Eu ia chamar de Alfredinho, vocês ficam dizendo que é para dizer sobrenome. Doutor Alfredo Vieira, médico do PSF, médico do Hospital de Itabaiana, pediatra, 18 anos Aline Inácio, 20 anos Aline Inácio Barbosa. Doutor João Augusto, médico do PSF, especialista em saúde pública, médico lá do Bugio há 19 anos, né, João? 19 anos lá no Bugio. E nosso eterno presidente. Doutor Agemiro, vice-presidente do Sindicato dos Médicos, médico do PSF, médico pediatra, médico lá do Hospital de Itabaiana, 17 anos lá no Santo Antônio. Francisco Fonseca, 18 anos. Aline, pediatra, Aline Siqueira, tem que falar o sobrenome. Aline Siqueira, pediatra, membro da Sociedade Sergipana de Pediatria, também é membro do Comitê de Mortalidade Materno-Infantil de Sergipe. Nossa palestrante oficial, sócia proprietária da Voz do Médico. Seja sempre bem-vinda também, viu, Aline? Doutor Bruno Góes está nervoso ali, nunca participou, Luiz. Olha, se ele for fazer pergunta para você ficar tremendo, nunca participou. Estava ali, vamos tirar 2 ou não, você vai participar. Seja bem-vindo. Médico emergencista, médico que participa também. Quantos anos já da urgência? 15? 18 anos lá na urgência, lá no Fernando Franco, era do Nestor Piva, Bruno Góes. E doutor Sérvulo, conhecidíssimo, médico da Sociedade Médica de Sergipe, médico importantíssimo nas discussões nacionais referentes ao ato médico, referente à carreira médica. Seja bem-vindo também, viu, Sérvulo? Escritor da Sobrama. Se a gente for falar o currículo de Sérvulo, vai ser toda hora de Luiz só falando do currículo de Sérvulo. Então, Luiz, seja bem-vindo mais uma vez. Uma salva de palmas primeiro para os nossos convidados. E agora, o candidato a prefeito de Aracaju. O homem pede voto, viu? Estava ali embaixo pedindo voto para todo mundo. Seja bem-vindo, Luiz, mais uma vez, ao Sindicato dos Médicos. Você é sempre bem-vindo aqui. Faça uma breve saudação ao pessoal. Bom, primeiro agradecer ao Sindimed por essa nova oportunidade, né? Eu já tive aqui, essa é a segunda vez que eu venho aqui na sede do sindicato, da outra vez foi só com a diretoria, numa discussão. Depois participei do podcast, né, numa gravação, e fui sabatinado por você e por Agemiro durante mais de 1 hora. E a terceira oportunidade, né, de vir aqui participar novamente do programa da Voz do Médico e também para responder a perguntas, questionamentos e dar explicações, principalmente sobre o nosso plano de governo e o que é que a gente pensa para a saúde municipal. Eu sou um aracajuano, né, tenho um ano a mais do que as edições do programa. Se o programa tem 58 edições, eu tenho 59 anos de idade, nasci aqui em Aracaju, aqui me criei, fui colega de adolescência de Gilvan Pinto, lá no Leite Neto, nós somos fundadores do conjunto
Leite Neto. Aqui casei, aqui meus filhos nasceram, aqui meus netos estão sendo criados e tive a oportunidade que Deus me deu como cristão católico de participar durante 7 anos da gestão do prefeito Edivaldo Nogueira, de 2017 até 2022, início de 23, quando eu fui para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do Estado. Fui trabalhar com obras. Na gestão municipal, trabalhei inicialmente na Fundate, na Fundação de Formação para o Trabalho, que era uma maravilha, né? Só realização de cursos e empregando as pessoas, pautas extremamente positivas. E depois fui para a Insurb, né, para toda aquela atividade da Insurb, de limpeza pública, de administração de feiras, mercados, orlas, parques, cemitérios públicos, publicidade, centro de apreensão de animais, todos os serviços urbanos que são prestados pela Insurb. E aí eu tive a oportunidade de conhecer mais ainda, né, todas as localidades, bairros da nossa querida e bela Aracaju. Bem, Luiz, vou começar fazendo a pergunta, e aí eu vou fazer uma pergunta que eu já te fiz, mas é bom para que a gente ratifique, né? 99,9% dos médicos estão querendo concurso público, para que a gente tenha autonomia. E aí eu vou falar um pouquinho da campanha do Outubro Branco, que nós, como sindicatos médicos, é uma campanha que, inclusive, a Federação Médica Brasileira, Ceará, Pará, o pessoal vai começar já a copiar, e a gente lançou a campanha do Outubro Branco pela conscientização, pelo respeito ao trabalho médico, pela valorização do médico, porque a gente tem uma grande preocupação enquanto médico da gente ter os melhores no SUS. Eu sempre digo que lá no plantão de quarta-feira tinha Soraya, tinha Karen, aí eu, apesar de ter plano de saúde, meus filhos têm plano de saúde, eu levava meus filhos para a doutora Karen e para a doutora Soraya no plantão da quarta-feira, para eles serem atendidos. E aí os médicos perguntam, teremos concurso público na administração de Luiz Roberto? Veja, Elton, eu sou do concurso público, né? Porque os 2 empregos que eu tive na minha trajetória profissional, eu tive acesso através de concurso público. Para quem é da minha idade, antigamente tinha um departamento de administração do serviço público, que você fazia o concurso para o DASP, e o DASP lhe lotava nos mais diversos ministérios aqui em Aracaju. E eu fiz o concurso para o DASP com 18 anos de idade, em 2004, e fui lotado no Ministério da Fazenda. E como empregado público, porque naquela época você tinha os 2 regimes, o regime seletista e estatutário, não era regime jurídico único, e fui trabalhar na Procuradoria da República, na Procuradoria da Fazenda Nacional, que ainda era pequenininha, né? Só fazia a mesma inscrição de dívida ativa e toda a parte de execução, que hoje é feita pela Fazenda Nacional, faria na Procuradoria da República. Depois, com o crescimento das atividades. E depois, quando eu fui para a Petrobras, eu fiz novo concurso público em 1987, trabalhando lá durante 32 anos. Então, não precisa dizer que eu sou favorável a concurso público. Além disso, eu fui categoria, enquanto petroleiro, e, além disso, advoguei para sindicato. Advoguei para o Sindipema, advoguei para o Sepuma, advoguei para o Sintrase, e outra atividade paralela que eu tinha o meu emprego, quando eu trabalhei com Carlos, no escritório de Carlos Brito, era Carlos Brito e Associados, que em 2003 ele vai para o Supremo e se tornou Santana Araújo Costa. Além disso, eu fiz um levantamento pelo prontuário eletrônico, com dados que estão no portal da transparência, de todas as unidades de saúde da família, vendo o quantitativo de pessoas cadastradas por unidade, Elton, Agemiro, e também o número de equipes de saúde da família. E não precisa dizer a vocês que a rede não é mais suficiente para esse tipo de atendimento. Quando você vai para o atendimento de especialidades, no SEMAR, seja na construção do Centro Materno Infantil, tudo que foi colocado no nosso plano de governo, não tem como realizar essas propostas e esse compromisso se você não tiver profissionais, e aumentar o número de profissionais na rede. Eu me lembro que eu pedi, logo no início da pré-campanha, a João Vitor,
né, o quantitativo, hoje você tem 272 médicos, né, na rede, que não atende mais a rede. Então, você só tem esse acesso. Sim, aí tem os contratos de PSS em outras categorias, aí tem a questão do PJ na relação dos médicos, e não tem mais como você sobreviver com a rede, tanto a rede de assistência básica, que é a grande responsabilidade do município pelo Plano Nacional de Assistência Básica, mas também com as especialidades, se você não fizer concurso público. E o concurso público não é só para médico, é para todas as áreas da saúde, para o município de Aracaju. Até porque eu dialoguei também com o Sindicato dos Odontólogos, com fisioterapeutas, com os TOs, com todas as categorias. Eu tive a oportunidade, no Sindicato de Enfermagem, né, de estar dialogando e a mesma reivindicação, a realização de concurso público. E tem previsão no nosso plano de governo, não só para a saúde, mas para as outras áreas que nós identificamos que o número de servidores e servidoras é insuficiente para a própria atuação daquele órgão. Passar a palavra agora a Gemiro, 30 segundos. Candidato Luiz, primeiro saudar aqui esses colegas nessa mesa redonda aqui, e também todos presentes, inclusive o ex-deputado Fabiano, seu candidato a vice, né, pessoa conhecida, e agradeço. Muitos que estão aqui não estão lembrados, mas no dia que a gente foi entregar um documento lá no Palácio do Governo, o senhor estava saindo da reunião e se propôs a nos ajudar para que ele recebesse o documento. Essas coisas que a gente vive na história, a gente tem que passar, certo? Muito obrigado por aquele momento. Candidato Luiz, eu acabei de chegando atrasado, que eu fui fazer uma visita na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, a Lourdinhas do Estado. E para a gente aqui do sindicato, primeiro, elogiar o trabalho dos médicos, das médicas e demais servidores daquela unidade, que fazem um trabalho de grande relevância, mas que, lamentavelmente, a sociedade sergipana, os governantes sergipanos, não estão no nível de compreender o trabalho realizado na maternidade. Um bebê que nasce com meio quilo, com menos de 30 semanas, e logo depois a gente vai ter essa criança caminhando, andando, se desenvolvendo. Hein, doutora Aline? Quer dizer, é um trabalho lindo que aquela maternidade faz. E aí você tem as UTIs, as UTINs lá, e é um trabalho fantástico. Conheci o ano passado, fiquei admirado, mas, ao mesmo tempo, há um sofrimento lá dos médicos que trabalham naquela unidade. Os obstetras, a maioria, são médicos concursados, mas a pediatria não tem menos médicos concursados, são médicos contratados. E havia lá os problemas da maternidade de escala, falhas na escala, preocupantes. O conselho esteve lá, precisou fazer, solicitar a interdição lá, solicitou a interdição, a justiça depois liberou o atendimento. Dadas as condições lá, principalmente de escala médica, furada lá, superlotação, eu trabalho nesse sentido, algo melhorou, tá melhor, está mais fácil, mas as escalas continuam, com vagas, com falhas, e hoje, quando eu retornei lá, esperando que o governo, fruto do nosso trabalho, dos sindicatos, e do trabalho do nosso jurídico, do trabalho o agradecimento ao Ministério Federal, Estadual, Municipal e à própria Procuradoria do Estado, que entendeu da importância da realização do concurso. Então, aqui nós no sindicato, nós vibramos naquele dia, né, doutor Tiago? Nós vibramos, vai ter concurso público, agora vai. Quer dizer, principalmente, que era a fala nossa nas entrevistas, o concurso público viria para preencher aquelas vagas na maternidade Nossa Senhora de Lourdes. E hoje, quando eu vou até Nossa Senhora de Lourdes, o Estado, a senhora Lucivanda, uma secretária
que goza de um grande respeito pela diretoria do sindicato. A palavra dela sempre foi dita e cumprida. Esteve aqui conosco, falou do lançamento do edital, foi feito um lançamento do edital, mas depois foi feita uma nova revisão, porque a previsão para a quantidade de médicos foi insuficiente e também tinha outros servidores com número insuficiente. Acontece que, então, em vez do Estado dar um empurrão para o concurso acontecer, já que tem esse dilema da fundação, que a partir do 31 de março do próximo ano não poderá mais existir, então, dado tudo isso, o governo, em vez de dar um empurrão no concurso, a gente chegou hoje lá e, na verdade, agora, se vai realizar o concurso, e ele já tinha dito que ia fazer e tal, de repente, ele está trazendo a empresa NTS. E eu estou chamando a atenção porque é a mesma empresa que está gerenciando a maternidade Nogueira, que é da prefeitura. Quer dizer, para a categoria médica, é um ato que eu fiquei, as colegas falando lá, e eu fiquei assim, poxa, eu queria encontrar o governador agora, para falar dessa indignação. Como é que você está em vista de lançar um concurso público, vai lançar um concurso público, e nesse ínter você coloca essa empresa, e depois que essa empresa entra, vai ser provisoriamente, como Getúlio Vargas assumiu o Brasil em 30, entregou em 45, provisoriamente ele assumiu. Então, assim, é com grande tristeza que, nesse momento que era para estar fazendo perguntas sobre Aracaju, mas isso também está dentro da saúde de Aracaju, porque não faz saúde sem os profissionais, não se faz saúde sem os profissionais, e principalmente, como diz o doutor Espina, o médico é o ponta de lança, é quem está ali, a palavra final. Então, assim, essa empresa que foi colocada na Nogueira, se lá atrás a prefeitura tivesse escutado o sindicato, tivesse feito concurso para Nogueira, ou para qualquer outro setor, não teríamos esse problema. Não teria esse problema. Então, hoje, a gente está aqui diante do senhor e a gente agradece a sua presença, parabeniza que o senhor está no segundo turno. Ontem esteve a doutora Emília aqui conosco, mas eu, sinceramente, não estou levando fé que em janeiro, quem vencer essa eleição, diante dessa situação que já vai pegar o governador colocando uma empresa. A Prefeitura de Aracaju já tem contrato com essa empresa. A preocupação minha agora, doutor Gilvan, é que, será que vai parar na pediatria, vai avançar para a obstetrícia? E como é que ficam aqueles profissionais? Para onde irão aqueles profissionais? Então, assim, é um momento de tristeza para nós, dos sindicatos médicos, que acabamos de criar essa campanha do Outubro Branco. Justamente a gente criou, diante desse caos que a gente está vivendo, com as colegas médicas, que é PJ, da Prefeitura de Aracaju, de qualquer outro setor, que se engravidar, não vai ter, ou volta para trabalhar, ou não tem. Então, esses anos estão passando aí, sem concurso, e, mais uma vez, quero mostrar para o senhor. Aqui, o sindicato realizou, com os candidatos a vereadores aqui, e aqui lotamos esse aqui, uma segunda-feira, acho que foi dia 26 de julho, se não falha a memória, e assinaram a carta compromisso. E, ao final de toda aquela noite de debate, um candidato chegou aqui e disse, olha, tudo que foi dito aqui resume em uma coisa. Precisamos do concurso público. E eles assinaram essa carta compromisso. Assinaram. Então, assim, mais do que assinar, mais do que, vai ter que ter realmente uma decisão. A gente sabe, pelo seu histórico, o senhor é um técnico, conhece, muito bem preparado, mas a gente fica nessa coisa, será que vai acontecer o concurso? O senhor já falou assim, de uma forma elegante, Agemiro é Agemiro, Elton é Elton, o senhor eleito, não é Edivaldo, é o senhor Luiz que vai ser eleito. Mas, diante dessa situação, o que é que o senhor pode tranquilizar esses profissionais que realmente o senhor vai fazer o concurso, que é desejo seu e da nova gestão que vai assumir,
porque não é só prometer. E o senhor tem um respaldo também para realizar. Já demonstrou em março, quando esteve aqui conosco, que o senhor é do concurso, gosta do concurso, admira o concurso. E ganha simpatia de nós que queremos o concurso público. Mas a dúvida é, verdadeiramente, o senhor está decidido a enfrentar tudo isso? Desculpe, Devaldo. Eu peço até desculpa, porque se o senhor viu que foi um desabafo também, tá certo, a gente pede até os próximos convidados, senão, para oportunizar todos a perguntar, viu? Doutor Agemiro, eu quero colocar aqui para vocês algo agora que é muito pessoal e muito particular. Minha filha Ana Luísa, cuja Ana é com 2 N e Luísa com Z, que era o nome que eu queria dar, que minha mãe desse à minha irmã. E eu não tive irmã, né? Foram 4 partos cesarianos, o quarto já foi na tentativa de nascer uma mulher e nasceu outro homem. Então são 4 homens. E a gente sonhava, os 3 mais velhos, de ter uma Ana Luísa na nossa casa. E eu batizei minha filha com o nome de Ana Luísa. Ela hoje tem 32 anos de idade, estava muito bem estabilizada na vida, já é casada, tem a vida dela independente. Ela largou tudo para fazer medicina. Com 32 anos de idade. E por um único motivo, né? Ela chegou para mim e disse, olha, eu vou tomar uma decisão na minha vida, eu vou fazer medicina. O que é que você acha? Eu disse, eu não achei quando você tinha 17 que resolveu fazer engenharia, como é que eu vou achar agora com 32 que você é dona de sua vida? Então eu vou ter um exemplo em minha casa. E eu respeito muito a minha religião e a minha família. Eu nem viria aqui para fazer uma promessa que eu não fosse cumprir, e muito mais olhar para a cara de minha filha e dizer, porque ela disse o seguinte, eu vou fazer medicina porque eu acredito que eu ajudo, que eu colaboro e que eu contribuo muito mais com o mundo e com as pessoas e o mundo do que continuar fazendo o que eu faço. Uma decisão dela, né? E ela sempre foi muito decidida mesmo. Eu dizia que se ela tivesse participado das revoluções, ela seria quase uma Che nova no mundo e na história, porque ela sempre foi muito positiva, muito autêntica e sempre estabeleceu os limites dela e o meu, nossa relação pai e filho. Então agora eu tenho um exemplo para cuidar em casa também, né? Apesar que eu tenho outros parentes que mas são família. E veja, a questão da Nossa Senhora de Lourdes, que a gente sabe que é uma maternidade que faz parto de alto risco, diferente, né, da Lourdes Nogueira, que hoje é um exemplo, né, de atendimento, de acolhimento. Eu não estou falando aqui no regime misto, no regime de autogestão ou de gestão, vamos dizer, terceirizada, né, porque o regime existe. Está aí o Nestor Piva, está aí o Fernando Franco, você tem que fazer avaliação. Eu disse que essas avaliações de contrato elas têm que ser muito rigorosas, elas que têm que ter uma certa tranquilidade, porque os 5.000 partos que foram realizados lá, os 40.000 procedimentos que foram realizados entre consultas e exames na Lourdes Nogueira, deu um resultado altamente positivo para a sociedade e para quem foi beneficiado. Eu não estou falando do modelo de gestão, estou falando do resultado. E quando você interroga, pergunta às mães nessas nossas andanças que estão no braço, você pariu aonde? Eu disse, na Lourdes Nogueira. Como foi o atendimento? Ave Maria do céu. Eu ainda não vi uma reclamação, eu particularmente, falando no sistema. Se é o melhor ou não, é para avaliação. A Nossa Senhora de Lourdes está aí. A decisão é uma decisão de governo e depende muito de quem está na frente. Eu vou repetir o que você já disse aqui, eu disse, Edivaldo é Edivaldo, Luiz é Luiz, Fábio Mitidieri é Fábio Mitidieri. Um fato é você ter aliança política, outro fato é o seu perfil de gestão, o seu comprometimento com a população e com as categorias. Aí são fatos totalmente distintos. E a nossa rede ela é diferente, porque nós temos a rede de assistência básica, que já é insuficiente para a população. O plano de governo aqui prevê a construção de 10 unidades de saúde da família. E você sabe o que é que você passa lá no 18. O cara, para sair da Baixa da Cachorrinha, para chegar até você, são 4 quilômetros que um idoso tem que caminhar. O São Conrado Alberto Mourão está 2 anos que era para construir, não foi construída. Está lotando a Geraldo Magela lá no Orlando Dantas. Para eu ir para o São Conrado e caminhar e dialogar com as pessoas lá, eu tive que me comprometer com a construção da Alberto Mourão, que agora já está com terreno liberado, já tem recurso previsto na lei de orçamento
orçamento anual. Como é que eu vou reforçar o SEMAR se eu não fizer concurso público e melhorar a rede de atendimento de especialistas? Como é que eu vou funcionar o centro de materno-infantil anexo à Lourdes Nogueira se eu não fizer concurso público? Que é uma outra modalidade de atendimento especializado para mãe, bebê, a pediatria, né, e a ebiatria lá para os adolescentes. Então, é isso que a gente pensa, né? Então, a única coisa que eu posso olhar nos seus olhos e dizer a você, e não é necessário você acreditar em mim, é que eu vou fazer concurso público em todas as áreas, né, da saúde de Aracaju. Não tem como não fazer, porque senão eu não cumpro o que está isso aqui. E eu acho também a própria questão do PSS. Como é que vai sair? Hoje nós temos, eu fui participar da noite, abri mão da minha campanha, porque eu tinha que fazer isso pelo amor que eu tenho à minha filha. E ela foi receber o jaleco, eu tinha que entregar aquele jaleco a ela, porque era uma decisão na vida dela. E como é que eu não participo daquele momento? Eu fui com a mãe. Desculpe que as lágrimas chegaram aqui, mas é a emoção do amor de pai e filho. Eu fui lá entregar o jaleco. Quando eu olhei, tinham 100 pessoas ali, ingressando no curso de medicina, inclusive Letícia, que é filha de Rosana do Vale, que é casada com Remi Damasceno, que tem a idade de Ana, está deixando tudo para fazer medicina. Veja, e não é uma questão só da sobrevivência, é uma questão, às vezes, de que você quer dedicar a sua vida a outra coisa, né, a outro momento. E eu fui lá entregar o jaleco, são 100 pessoas. Como é que você tem acesso ao primeiro emprego se você for para o PSS, que você tem que mostrar a prova de títulos? Você só tem o diploma da graduação, né, ou da residência, mas a residência já é um outro fator posterior. Como é que você vai dar acesso a essa juventude que está se formando aí com 24, 25 anos, se não for pelo concurso público? O PSS, eu disse a vocês aqui, o PSS vai existir? Vai, porque você tem um momento, né, de uma epidemia que você possa ter uma necessidade e você contratar de forma mais imediatista, como foi agora os agentes de endemia, quando começou a ter um risco em relação ao mosquito da dengue, as doenças provenientes do mosquito. Então, esse momento ele é necessário, mas eu sou favorável ao concurso público. E vou dizer mais, eu vou realizar concurso público junto com o Fabiano. Vou fazer concurso público à Guarda Municipal, para assistente social, professores não, porque já está em andamento, né, e para os agentes de trânsito, porque a gente fez um diagnóstico com a ultrassonografia. O Sindimed me ajudou, e não é só uma questão de concurso público. Você sabe o que eu mais achei interessante na última conversa que nós tivemos? É a disponibilidade de vocês de colaborarem na gestão. Porque quem mais sabe o que é uma unidade de saúde da família, eu posso estudar o que for. Primeiro que eu não sou médico. Tem algumas situações que eu vou ter muita dificuldade, inclusive, de discutir. Mas vocês que estão ali, 18 anos na especialidade, 18 anos lá, João já é dono do Assis Chateaubriand, lá do Bugio, né? Doutor Alfredo, que tem 18 anos lá no Inácio Barbosa, né? Então, veja, vocês aqui estão no dia a dia, foi o que mais Elton pediu junto com você, nos dê a oportunidade de dialogar, de conversar. Não é só uma questão de valorização de categoria, é de você entregar uma saúde de qualidade no maior sistema de saúde do mundo, inquestionável, é o SUS. Porque se você for para determinado país, você não tem isso gratuitamente. E nossa população é 80% SUS dependente. Está aí, está claro. E hoje no prontuário eletrônico tem mais gente cadastrada do que a população de Aracaju. Porque nós somos porta aberta, temos que atender inclusive quem vem do interior. Então, é a única coisa que eu posso lhe responder, aceitando, inclusive, a sua indignação, né? E fui pego aqui de surpresa, porque eu não estou acompanhando esse movimento, né? Porque agora é só pedir voto e mostrar nossas propostas e nossos compromissos. Às vezes eu não estou sabendo nem o que está acontecendo no mundo, com toda sinceridade. Às vezes chegou uma notícia para mim, e aconteceu isso. Eu fui saber do apagão de São Paulo por conta de um problema de chuva ontem à noite, quando eu cheguei em casa. Teve apagão em São Paulo, não estava nem sabendo, inclusive foi questionado no debate o apagão de São Paulo, e eu não estava sabendo, porque eu não estou assistindo televisão. Estou só estudando, trabalhando, pedindo voto, reunião, você sabe como é a candidatura. Passar agora para o doutor Gilvan. Doutor Gilvan, mais uma vez, seja bem-vindo, viu? Essa parceria aos sindicatos médicos e o CRM.
Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui nesse debate. Seguindo a linha de raciocínio aqui, eu pretendo ser curto, mas eu vou dar 2 ou 3 exemplos só. Nós, na época da pandemia, nos reunimos semanalmente com o prefeito e com a secretária de saúde do município para ajudar. Para discutir como resolver, contribuir com aquele momento de dificuldade que todo mundo passava. Mas não tivemos uma boa experiência. Porque num determinado ponto, depois de toda a ajuda que nós pudemos passar, aí veio uma atitude assim: vamos abrir um hospital de campanha. Tudo bem, ótimo, excelente, maravilhoso. Aí abriram o hospital de campanha e colocaram médicos sem revalida para trabalhar no hospital de campanha. Ou seja, colocaram pessoas teoricamente médicas para trabalhar no hospital de campanha sem o registro do Conselho Regional de Medicina. Porque não tinha médico na cidade. E aí o Conselho entrou com ação na Justiça Federal daqui. Aliás, nós entramos com ação, perdemos aqui e ganhamos em Recife. E mostramos que tinha médico de sobra para ocupar as vagas. E esses médicos tinham dificuldade de ocupar as vagas no hospital de campanha, porque assim que o Conselho abriu com o sindicato a lista de médicos para trabalhar no hospital de campanha, não faltou médico no hospital de campanha. Essa foi a primeira decepção em relação nessa fase da pandemia. Outra decepção foi assim que chegaram as vacinas, que os médicos poderiam tomar, a gente não queria passar na frente de ninguém. A gente queria facilitar a vida do médico naquele momento, de a prefeitura ceder as vacinas e a gente vacinar ou aqui ou no CREMESE mesmo, para que a gente não fosse perambular pela cidade para tomar vacina, porque a gente tinha que trabalhar. Não para colocar em risco, porque os médicos trabalhavam nas áreas de Covid e iam tomar vacina junto com todo mundo. Também não cedeu as vacinas para que os médicos recebessem a vacina no Conselho, o que foi feito nos outros estados normalmente, essa parceria, né? Então, nós não tivemos uma boa experiência com a gestão atual da prefeitura, infelizmente. E voltando para a questão da saúde, tirar os pediatras dos postos de saúde, as crianças são atendidas pelos clínicos, mas nenhum administrador leva seus filhos pequenos para se atender pelo clínico. Procura os pediatras no convênio. Mas no setor público, o clínico pode atender criança. Mas não é falta de pediatra também, doutor Luiz. Tem pediatra suficiente para ocupar o espaço na rede. Então, esse discurso que não tem pediatra também é um discurso falso. Nós fizemos uma fiscalização no Hospital da Zona Sul, e vimos o quê? Nós vimos que o atendimento do médico, o paciente entra, faz a ficha e entra. Todos os pacientes entram. Então, se o senhor for lá no horário de pico, a sala o médico está aqui para atender na sala e você tem uma multidão de pessoas de todas as classificações, verde, azul, e um paciente que chega com classificação azul, ele não vai entender que o médico atendeu um mais grave que ele, e ele chegou muito antes, e o outro pulou na frente. Ele não entende isso, e o médico está lá exposto. Isso no Zona Sul. Aí você vai no repouso, porque diz que médico no plantão não é para dormir. Claro que não é. A gente não... Quando você está no plantão, você termina de comer e você volta para atender. Você termina de se alimentar, você volta. Não tem um horário de intervalo, não tem 2 horários de intervalo. Você terminou de comer, você volta para atender. É uma das poucas profissões que você mal tem tempo para comer, né? Porque tem um monte de paciente esperando. Aí você vai no repouso médico, que vamos supor que você tem 1, 2 horas à noite para descansar. Aí você vai no repouso médico, aí você vê uma cama de casal longa. Eu vou dizer por que é uma cama de casal longa. Porque são várias camas no repouso médico coladas uma na outra
e que o médico tem que subir pelos pés da cama, porque não tem espaço. É colado mesmo, junto. E ali para homens e mulheres dormir juntos. Aí você vai no posto, no Zona Sul, então a mulher dorme do lado do outro homem, junto na cama com outro homem. No Zona Sul. Quem trabalha lá sabe do que eu estou falando? Não é isso? É. E é um sanitário para todo mundo. Nas unidades, nas UPAs, tem segurança na porta, mas nem todos os postos de saúde têm segurança. O médico trabalha exposto. E o paciente também fica exposto. Por quê? Se chega um paciente alcoolizado, se chega um paciente com uso de droga, ele vai agredir não só o médico, ele vai agredir as pessoas também. O médico trabalha sem segurança. Então, eu vendo o seu perfil, que não combina com essas coisas, a pergunta que eu vou fazer é o seguinte. Antes de fazer a pergunta, rapidamente, assim, aqui o senhor vai ter parceria, não vai ter só pessoas para reivindicar, para brigar, o senhor vai ter parceria. Nem sempre quem ajuda no plano de governo de um candidato está na linha de frente. Nem sempre. E nem sempre quem é escolhido para administrar a saúde passou pela linha de frente. Vai tomar decisões sobre uma coisa que não entende. Então, o que eu pergunto, o senhor está disposto a romper com esse modelo e criar um novo modelo de relações e de atenção a essa classe tão sacrificada que é hoje? O senhor está disposto a romper esse modelo? Gilvan, primeiro eu nunca mais lhe visitei porque o sistema gástrico está funcionando bem, eu tenho atendido muito às suas recomendações. Mas no primeiro turno quase que eu lhe procuro, porque a ansiedade, a preocupação, as pesquisas, tudo que aconteceu no primeiro turno, eu disse, eu acho que eu vou visitar Gilvan rapidamente. Não só você, mas como sua esposa Marta, Nelma e Rildo, que você sabe que trabalhou comigo tantos anos. Então você sabe que a relação aqui é de algum tempo, mas é uma relação institucional e profissional também. Veja, a gente sabe da necessidade de ampliação do Nestor Piva e do Fernando Franco. Eles não têm como atender mais do sistema de emergência e urgência no modelo que está, porque o espaço já é insuficiente. O que eu pensei e dialoguei e fui verificar em outras cidades, não necessariamente tendo que viajar, porque hoje você pode fazer pesquisas tranquilamente da sua própria residência, e ouvindo, inclusive, pessoas que estavam na frente das unidades de saúde da família. A proposta de você criar anexos já na unidade de saúde da família, com leito de estabilização, aparelho portátil de raio-x e a possibilidade de realizar os exames necessários para a estabilização ali, e você dali já colocar o paciente ou para casa, ou você regular, para o Fernando Franco e para o Nestor Piva, é uma realidade. Isso está no nosso plano de governo. E você não tem a necessidade de, ao chegar na unidade, você ir para a fila, você ter que esperar pelo atendimento, e você já criar esse sistema. Claro que aí não pode ser nas 44, com mais 10, 54. E aí, de forma estratégica, você divide isso em 10 unidades, como ainda tem pediatra em 10 unidades da rede de 44. Não foi retirado totalmente. Quando você vai ver algumas escalas, claro que você não tem o atendimento adequado para todos os 48 bairros da nossa cidade. Aí você já reduz a presença de alguns pacientes no sistema que o doutor Bruno trabalha, de emergência e de urgência, nessas unidades. Eu tenho uma característica, eu já trabalhei em regime de plantão, já trabalhei em regime de sobreaviso, já trabalhei em regime de turno, nos 14 anos que eu passei na área operacional, porque eu sou um especialista, na verdade, em poço de petróleo. O cargo gerencial ocupado depois foi depois da carreira técnica que eu fiz dentro da companhia. Então, eu sei qual é a dificuldade, eu sei qual é a realidade. E olha que eu trabalhava numa sonda, e sonda é ruído o tempo todo. Você tem que trabalhar, inclusive, com protetor auricular, por conta, decibéis lá é acima de 100, não está no limite de 65.
né? E você dormir no trailer próximo à sonda é uma dificuldade grande. A gente sentia o desconforto. Então, mesmo não sendo médico, no regime de plantão, e a gente sabe que no regime de sobreaviso, no regime cuja jornada ela é exaustiva, não só pelo atendimento, às vezes até pelo horário de trabalho. Trocar o sono da madrugada, né, e dormir pelo dia não recupera sono de ninguém. Eu passei 14 anos, eu acho que ainda tenho dívida desses 14 anos, lá desde 2001 até hoje, de sono, dos dias que a gente às vezes tinha necessidade de passar 24 horas mesmo acordado numa operação que não podia parar. Então, a ideia, eu não vou falar de rompimento ou de ruptura, eu vou falar de outro tipo de relacionamento, né? E isso eu estou acostumado a fazer. Não vou fazer juízo de valor de ninguém, porque decisão é decisão. Eu não sei qual foi o que motivou naquele momento uma decisão, né, pelo revalida ou pela decisão de você contratar alguém na forma que foi contratado. E aí é uma decisão que cabe, eu tive pouca avaliação porque eu tomava conta de outras situações durante a pandemia. Mas cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito de ser, né? Eu, particularmente, né, vou falar aqui rapidamente, né, pegue todos os vereadores, e Fabiano é vereador, está aí como testemunha, como era o meu relacionamento com os vereadores da Ensurdo, né, do atendimento, do acolhimento, porque necessariamente você não precisa dizer sim o tempo todo, né, mas pior do que um sim com desamor é um não, um não com amor, é melhor do que um sim com desamor. Então, é melhor você ter um relacionamento. Eu aprendi muito isso com um filme que é uma história de um médico famoso, né, que precisou fazer uma cirurgia na sua laringe, né, e termina o filme ele mandando todos os seus alunos da universidade primeiro ficarem internados uma semana no hospital para aprenderem a ser paciente antes de serem médicos. É assim que termina o filme. E essa frase, né, do sim com desamor e o não com amor, eu aprendi nesse filme, que é a história de um médico. E quando ele chega no consultório da sua colega, ele queria romper a fila, ser o primeiro a ser atendido, e era a médica a única que poderia operá-lo para ele não ficar com problema nas cordas vocais. E ele, claro, naturalmente, chegou lá, era o bambambam, brincava na sala de cirurgia, debochava de seus pacientes quando estava fazendo o procedimento, né? É um filme antigo, né, e que eu aprendi muita lição de vida minha, eu aprendi nesse filme, que é a história de um médico, coincidentemente. Então, é um outro tipo de relacionamento, Gilvan. E eu tenho ouvido isso de todas as categorias. Todas as categorias têm me reclamado do processo de relacionamento. Não é só uma questão do sindicato dos médicos. Inclusive, a própria ADEME, né, que não é uma categoria não de trabalhadores, e sim empresarial, na elaboração do PDDU, do plano diretor, me reclamou que deveria ter uma participação mais ativa. Porque eles estão no mercado imobiliário, eles tinham sugestões, apesar que teve momento também de dar sugestões, né, mas eles achavam que deveriam ser mais consultados, que poderia ter um diálogo maior, e aconteceu com o PPDU, está ajuizado, né? Eu vou ter a responsabilidade, se Deus permitir, o povo de Aracaju assim também, de já elaborar uma nova minuta. Então, eu respeito as decisões, respeito os estilos, mas cada um tem o seu jeito de conduzir as coisas. Agradecer a presença aqui dos médicos presentes, a presença da doutora Moema, doutora Andresa, sejam bem-vindas. Essa parceria nossa em Algemiro com a Kendra Studios, que trouxe toda a estrutura para cá, essas câmeras de alta qualidade. Obrigado a Kendra por essa parceria. E vou passar a palavra para ela agora, que é nossa sócia proprietária, praticamente da Voz do Médico. Seja bem-vinda, Aline, mais uma vez. Boa tarde, obrigada pelo convite. E queria até agradecer a introdução de Algemiro e do Dr. Gilvan, porque eu estava aqui, já passou pela minha cabeça na base de umas 150 perguntas. E aí a gente fica, vou por aqui, vou por ali, e aí Dr. Gilvan trouxe essa questão técnica, e é uma questão que eu acho que realmente pesa, né?
Como o Elton falou, eu faço parte do Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materno-Infantil já há 5 anos. Faço parte da Sociedade Sergipana de Pediatria, sou da diretoria e sou coordenadora do Programa de Reanimação Neonatal, né? E, nesses últimos 5 anos, eu praticamente tenho estudado somente mortalidade infantil, né? Estou fazendo doutorado na mortalidade, na verdade, mortalidade com qualidade da assistência perinatal. Então, quando o doutor Gilvan trouxe a questão do especialista, do pediatra, e aí, por eu estar estudando isso, Sergipe é o 2º estado com maior número proporcional de pediatras por 100.000 habitantes do país. Então, absolutamente, a gente não tem como aceitar desculpa de que não há profissional para atender as crianças, né? Eu estou aqui no meio de vários médicos da saúde da família e jamais eu vou diminuir a importância deles. Mas o pediatra é o médico que escolheu atender e lutar e defender a vida dessas crianças. Então, a gente tirar esse profissional da assistência básica, obviamente, implica na mortalidade, né? Não tem como não justificar. Quando a gente foi lá para o simpósio de saúde da criança, eu fiquei pensando, como é que eu vou trazer um desenho da saúde da criança sergipana? Com base em quê? E aí eu lembrei, né, do comitê, que acabei parando lá por influência do professor Byron, do professor Paixão, que eram grandes estudiosos da mortalidade, e eu falei, o principal diagnóstico da qualidade da saúde está na mortalidade, né? A mortalidade infantil é o principal dado de qualidade da assistência à saúde das crianças. Não tem como a gente fugir disso. Então, o Sergipe tem hoje, fica brigando entre a 2ª e 3ª maior mortalidade infantil do país, né? A gente tem hoje um número que chega a ficar igual ou quase ultrapassando o número que a gente tinha no início dos anos 2000, né? Nós estamos em 2024, acabando 2024. Não justifica de forma alguma. E não tem como a gente não fazer o link entre esse número de mortalidade e a qualidade da assistência. Então, obviamente, o número da mortalidade é reflexo da qualidade da assistência. E aí o senhor falou sobre a construção do Centro Materno-Infantil, que a gente acha que é muito bom. A gente já tem municípios em Sergipe que tem, Itabaiana tem, Lagarto tem, e a gente observa, na realidade, a importância disso. O senhor falou sobre o concurso público, mas aí, a qualidade na assistência ela existe baseada em 3 critérios. A estrutura, que o senhor está falando do Centro Materno-Infantil, das unidades de saúde, os profissionais, que o senhor está falando, mas e os processos? Os processos são primordiais para a qualidade da assistência. E a gente só tem processos de qualidade se a gente tem adequada capacitação desse profissional que está lá. Então, quando o senhor fala da Lourdes Nogueira, não é uma questão de porque uma empresa privada está gerindo, é porque os processos são vigiados. Então, a gente pode vigiar o processo no público. Por que o processo só é vigiado no privado, né? Então, na verdade, o que ocorre na Lourdes Nogueira é a vigilância dos processos. Então, ok o concurso, ok a estrutura, mas a gente nunca vai conseguir combater a mortalidade infantil se a gente não modificar o processo e vigiar a realização desse processo. Então, quando eu falo que o Sergipe é o 2º estado com o maior número profissional de pediatras, e por que esses pediatras não querem trabalhar nesses lugares? Porque eles não veem uma qualidade, eles não veem a possibilidade de, naquele local, ele ofertar uma assistência de qualidade. Não é uma questão financeira pública, é uma questão pura, uma financeira pura. É uma questão do médico ver ali a possibilidade da qualidade. Então, assim, eu, na verdade, queria fazer esse apelo, trazendo a fala do doutor Gilvan, de que a Prefeitura Municipal de Aracaju, a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, se aproxime dos técnicos, porque nós passamos a vida estudando quais são os processos melhores, como que é dado isso. Então, eu queria perguntar para o senhor se o senhor já tem algum desenho do corpo técnico, de que como o senhor iria
capacitar esses profissionais que passassem pelo concurso? Como o senhor iria vigiar a qualidade desses processos assistenciais na rede básica mesmo? E se há alguma perspectiva assim, do retorno dos pediatras para a atenção básica? Isso não foi só uma pergunta, né? Foi. Veja, primeiro que eu fui estudar o perfil epidemiológico de Aracaju, né? E comecei a analisar gráficos, inclusive gráfico de taxa de mortalidade. Fui indagar quantos exames de pré-natal são realizados, né, para cada gestante. Hoje você consegue realizar de 6 ou mais, em mais ou menos 68%, vou arredondar, para 70% das nossas gestantes. Fui aprender também o que era a taxa precoce, né, até menos do que 7 dias, e qual era a interferência nessa taxa, que é a ausência do pré-natal, ou até problemas decorrentes do parto. Fui analisar do 7º até o 28º dia, fui analisar a partir do 28º dia, né, até 1 ano, né, que aí também tem uma falta de cuidado, tem uma série de situações que impactam. E a gente viu que no último ano, em 2023, teve um crescimento. Agora, em 2024, houve uma queda, e essa queda que não é o ideal, não. Eu estou falando só do gráfico porque é um dado. E a gente tem que trabalhar, quando você quer fazer algo melhorar, você tem que trabalhar em cima dos dados existentes, né? Apesar que eu fui questionado por uma candidata, coincidentemente é essa que eu vou enfrentar agora no segundo turno, porque é que eu gosto de tanto número. Não sei porque você fala tanto número, porque eu tenho que saber o que é orçamento, porque nós temos que saber o que é estatística dentro do nosso sistema de saúde para a gente poder analisar melhor, porque isso faz parte dos processos, né? O processo de avaliação de desempenho não tem o apoio do sindicato? Não passa por aqui? Não é uma questão de tempo de consulta, que eu não vou entrar nem nesse tema de discussão. Eu estou falando de desempenho mesmo. Toda e qualquer empresa privada ou categoria, e algumas categorias públicas já existe isso, você tem que avaliar o desempenho da pessoa. Porque em todo lugar também tem o sistema de meritocracia. E às vezes você tem progressão vertical e horizontal, que é automática, a depender do tempo, mas você também pode, numa estruturação de carreira, você ser avaliado para você passar para um nível superior, e você também tem a premiação do ponto de vista financeiro. Não só do resultado que você dá, mas também o seu merecimento. Eu sou muito favorável a isso e vou continuar com a colaboração e a contribuição do sindicato nesse processo. João é um dos representantes e sabe do que nós estamos falando. Quando nós vamos para a comunidade, que a gente fala de educação, a gente não vê muita reclamação, né? Eu acho que a Escola Tec, tudo que foi implantado, e deu um up na educação em Aracaju, e ela evoluiu muito. Quando a gente chega na área da saúde, se eu fosse deixar o tempo livre, eu ia passar lá no mínimo umas 3 horas só com as pessoas, colocando o seu sentimento em relação, né? Claro que você chega em alguns postos de saúde, e você, por exemplo, o posto de saúde do Santos Dumont, né, aí tem uma determinada liderança lá de coordenação, que se você disser que vai tirar, a pessoa vai querer lhe crucificar. Os médicos, Agemiro, Alfredo, todos são chamados pelo nome pelas comunidades. Quem trata aqui de mim é doutor Agemiro, quem trata aqui de mim é doutor João. As pessoas reconhecem o trabalho do médico. Estou dizendo isso porque eu ouço isso das pessoas. Eu não estou aqui para jogar firula para vocês, nem confete, nem para mim, nem para vocês. Mas é impressionante como é essa relação. Conhecem, agora também conhecem aqueles que olham assim para ele, está tudo certo, ou está tudo bom. Reclamam também dos profissionais, e principalmente dos profissionais de atendimento. Porque você já vai com um problema, você chega lá, dá um bom dia, a pessoa vira o rosto para você, você já volta com mais problema e ainda mais irritado com o sistema que é oferecido e ofertado a ele. Então, e uma das reclamações é a ausência do pediatra nas unidades. Por isso que quando eu pedi para fazer os estudos de equipes de saúde da família, equipes de saúde bucal, equipes multifuncionais, né, presença de pediatras nas unidades, foi para eu saber o que é que eu tinha que fazer para transformar isso num serviço de mais qualidade. Porque, doutora, problema vai ter. Não adianta, mesmo que a gente vai melhorar em muito os processos, a fiscalização, né? Eu falei em sistema misto, o sistema misto passa também por uma avaliação, passa. Os conceitos não estão consolidados.
Não estão consolidados. Por que você pode dar no atendimento público? Pode. Agora, o nível de exigência vai ser o que você faz na contratação. Ou não pode ser? Pode. Você vai ter que ter escala, você vai ter que ter o funcionamento. Claro que ali é um trabalho muito específico, né, que é o trabalho da maternidade. Ele não está na assistência básica. E por que eu não posso trazer aquilo no público e na assistência básica? Com a experiência que a Gemiro tem, com a experiência que Elton tem, com a experiência que Gilvan tem, que Alfredo tem. E a capacitação, não só quando eu falo com os professores, que eu fui lá para o Sindipem e disse, olha, nós temos que ter um centro de capacitação permanente. Nós temos que ter na saúde um centro de capacitação permanente, inclusive para os servidores administrativos no relacionamento com a sociedade. É impossível você chegar lá e ser maltratado, porque é assim que eles consideram e caracterizam, às vezes, o tratamento que é recebido na unidade de saúde da família. Não estou falando nem dos médicos, nem da área médica propriamente dita. Então, os processos têm que melhorar. Não tem... Veja, olha, eu sempre procurei a excelência na gestão. A gente pode até não conseguir, mas a busca para a excelência da gestão ela tem que ser permanente. Porque se não fosse assim, eu poderia estar muito cômodo, aposentado, né, secretário de Estado, para enfrentar tudo isso. Primeiro porque eu gosto de desafio. E outro motivo é porque juntos nós podemos fazer melhor pela sociedade. Se eu não acreditasse nisso, né, é por isso que a Ana aparece muito comigo. É por isso que ela aparece muito comigo. Né. Passar para ele agora. Doutor Alfredinho. Doutor Alfredinho, seja bem-vindo mais uma vez, doutor Alfredinho. Obrigado, Elton. Seja bem-vindo mais uma vez, Luiz. Estudamos no Colégio de Salvador, né? Você foi colega do meu irmão. E saudosa Dona Maria. Vamos lá. Veja, vou ser sucinto. Eu queria saber se você vai ser a favor da autonomia médica. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, mais uma vez, a atual gestão quer que o médico atenda em 19 minutos. E isso não é que ela sente na minha frente, não. É que eu chame a paciente venha, andando lá até cá. Se for para botar o tempo que está, eu vá pegar o papel, porque um agendado por 8 horas, outro agendado 8h20. Enquanto eu participo do Conselho Municipal de Saúde, na própria... na Conferência Municipal de Saúde, os próprios usuários, partiu do usuário, que o tempo, eles acham que o tempo mínimo para passar com o médico é 35 minutos. E a prefeitura lançou agora uma agenda que está deixando os médicos em polvorosas, concursados ou não, porque a gente quer atender bem o paciente, para justamente chegar num canto aí, doutor Alfredo, doutor Gemiro. Eu sou médico de idade, tem paciente meu que tem plano de saúde e vai lá para o posto. Então, o senhor vai ser a favor dessa autonomia médica, do tempo de atendimento, exames, tudo? Eu até antecipei sua pergunta quando eu estava respondendo a outra pergunta anterior. Só tem a questão do tempo de consulta, mas não vou entrar nem nesse mérito agora. Aí, eu sei que não foi isso, já ia perguntar isso mesmo, apenas foi um estímulo. A pergunta, e na primeira vez que nós dialogamos, aqui mesmo, né, Elton abordou isso de forma muito incisiva, e tudo na vida tem uma consequência. Né? Eu não estou dizendo que esse foi o motivo para você estabelecer, né, o tempo de consulta em 19 minutos, porque quem sabe qual é o tempo de consulta é o profissional que está consultando. Né? Agora, você tem sempre uma consequência. Né? Quando você olha e vê que sua rede já não atende bem e que você precisa superar o quantitativo de pessoas, que é uma premissa equivocada. Uma premissa equivocada, que você precisa superar, né, o atendimento para que você, né, comece a reduzir tempo de fila, tempo de espera de exame, tempo de consulta. Isso lhe induz algumas situações que são, né, que geram isso aí. Vamos estabelecer esse tempo, porque eu tenho tantos cadastrados, tenho tempo de atendimento. E a questão da saúde, ela não é medida por tempo, ela é medida por resultado. É como o cara que chegava para mim e disse, Luiz, é para a gente ser rigoroso no horário. Eu disse, rapaz, é com você mesmo, você que é o líder. O que eu quero é que o resultado chegue na minha mão. Se o cara chegar 1 hora depois, sai 1 hora mais tarde, se ele chega meia hora antes e sai meia hora depois, aí é uma questão sua de controle.
O que eu quero é que a feira esteja organizada, que ela seja realizada no horário que tem que ser realizado, que ela seja montada no horário que tem que ser montado. Eu sei que a comparação é meio esdrúxula, mas é só para efeito de planejamento, né, e de execução da coisa. E que ela vai ter que terminar tal hora e tal hora ela tem que estar limpa. Agora, se o cara que está coordenando vai chegar aqui para falar com você meia hora, eu vou estar me preocupando com isso. Eu quero me preocupar com o resultado. E a gente sabe qual é o resultado, né? E a autonomia, quem dá é o profissional que está trabalhando. Eu já discuti isso da outra vez. Talvez tenha sido crucificado, porque tinham pessoas da Secretaria da Saúde, mas eu exponho o meu pensamento, o que eu entendo, o que é melhor. Eu entendo melhor. E o profissional, veja, a primeira coisa que a gente tem que... O primeiro sentimento que a gente tem em relação a qualquer pessoa é o sentimento da confiança, não é? Porque senão a gente não casava. Se a gente fosse um eterno desconfiante, eu tenho desconfiança. Será que Luiz Roberto está tendo atitudes que eu não estou vendo, massa em relação a mim? Eu estou com a mesma mulher há 41 anos, graças a Deus, né? Namorei 6 e já vou em 35 de casado, porque é a primeira relação que tem é de confiança. E eu acredito muito, Alfredo, no que a gente chama de avaliação 360 graus. Eu avalio enquanto gestor, você me avalia enquanto gestor, os pares se avaliam enquanto os pares, os líderes avaliam enquanto líderes e os liderados avaliam seus líderes. Avaliação 360. E ainda tem a avaliação pessoal, a autocrítica. Aí alguns podem dormir tranquilo, achando que fazendo daquela forma é o melhor. E outros podem não dormir tranquilo. E exercer, porque o seu concurso público não foi para você chegar lá, sorrir e mandar o cara embora. Foi para você analisar do que ele está precisando. Então, essa autonomia é via de consequência de algumas situações que precisam ser resolvidas nas bases, nos processos, para você não estar medindo uma avaliação por tempo. A avaliação é por resultado. É isso que eu compreendo. Doutor Bruno, tá ali preocupado. Pode fazer a pergunta, Bruno. Primeiro, está debutando, viu? Na voz do médico. Está nervoso. Alô, enfim. Boa tarde, Luiz. Agradeço a sua presença aqui no sindicato e vou retomar a pauta da urgência, minha área de trabalho há 18 anos. E eu lembro que lá em 2011, eu fiz uma carta aqui para a diretoria do sindicato, o doutor Zé Menezes, à época, das agressões que a gente sofria nas urgências, Nestor Piva, na época. E hoje, 13 anos depois, a superlotação que Gilvan... a gente continua sofrendo agressões diárias. Inclusive, esse final de semana, tivemos um médico que teve que ir para a delegacia porque uma acompanhante lá estava agredindo. Então, essas agressões, hoje, além da superlotação, claro, é essa falta de gestão, porque entra todo mundo, então fica 80 pacientes lá dia de segunda-feira à noite. Hoje à noite eu vou estar de plantão, vai ter uns 60 lá dentro para a gente atender e para a gente reavaliar. Então, teve uma época atrás que a Guarda Municipal fazia segurança também das unidades e foi retirada. Então, hoje a gente só tem 2 SACEs, que a gente chama, da Guarda, e que eles dizem que a segurança é só do patrimônio e não dos funcionários. Então, o que é que temos hoje no plano de governo de Luiz para 2025 em relação à segurança e à superlotação das urgências? Luiz, só para complementar essa questão do Bruno, e eu presenciei isso porque eu trabalhava lá no Nestor Piva, antes de ir para o SEMAR. O argumento é esse, mas eu não vou justificar com o vigilante, eu tenho que justificar com quem está no comando. Nós somos patrimônios públicos, o servidor público é patrimônio do município. Nós estamos ali a serviço do município. E uma lógica que dizia, quando alguém fosse... Não, a gente está aqui para cuidar da cadeira, não de você. E se passou isso e se perpetua no meio de quem está na vigilância, dos guardas, enfim, de que não deve... que o funcionário público, quem está a serviço da prefeitura, não é um patrimônio. Uma segunda coisa que é importantíssima, Luiz, que passou-se a pandemia, o deputado está aí ainda, Fabiano saiu, ninguém veio dar um tapinha nas costas deles. Você trabalhou, viu? Não estou falando de médico, não. Todos os funcionários. Acho que todos, ao longo dos anos, deveriam
receber uma placa, receber algum prestígio, dizer assim, ó, meu avô, meu bisavô trabalhou na pandemia, olha ali. Ele salvou muita gente naquele período. Isso é importante para a família, para o ser humano, porque Bruno todo dia salva vidas. Ninguém, não sai noticiário nenhum. Agora, basta um pular o muro, vira manchete em todo lugar e responsabiliza quem é responsável e está lá todos os dias trabalhando. Então, isso cria uma revolta muito grande, sabe, Luiz? Mas é um desabafo lá dentro. Não foi igual a Gemiro, não, 20 minutos, mas foi rápido. Foi ele que fez a crítica, viu? A Gemiro não sou eu, não. Bruno, realmente a vigilância, o monitoramento agora é eletrônico, né? Em todas as unidades. Gilvan já levantou esse fato, né? A ausência, né? Não é que de um policiamento, de uma vigilância ostensiva, né? É a presença de uma vigilância protetiva. Na verdade, porque você, às vezes, não precisa ter o segurança ali. É que você cria o ambiente da segurança. E, às vezes, é a presença do uniforme mesmo, da pessoa lá uniformizada, que cria esse ambiente. Eu falei aqui em concurso público, né? O efetivo da guarda hoje ele não suporta mais se você voltar esse tipo de vigilância presencial, né, da vigilância humana, a atender a rede de ensino e a rede de unidade de saúde básica, e mais os CRAs e CREAs, porque você ainda tem problema nos centros de referência. Claro que aí, se você for olhar no observatório, é muito menor, né, mas isso acontece com mais frequência, realmente, em unidades de saúde. Não é uma frequência alta, na verdade, mas você tem casos, né, de tentativa de violência ou de inquietação por parte ou do paciente ou muito mais, às vezes, do acompanhante, né, e não do paciente. Como eu falei anteriormente, né, esse acúmulo é porque faltam profissionais, é uma realidade, inclusive no sistema de urgência e emergência, pelo quantitativo que se tem. Você tem o sistema de gestão, aí nesse caso, né, no terceirizado, como assim está sendo denominado, você tem que ver as questões contratuais, né, e aí está dentro dos processos, por que é que não tem, né, a segurança para as pessoas e tão somente para o patrimônio. É por isso que isso tudo passa por uma revisão, uma análise, sem juízo de valor, né, talvez tenha sido a forma de contratação, eu não vou aqui estar me alongando nisso. Mas o horário estendido de unidade de saúde da família, regionalizado, e com esses anexos, que aí estrategicamente, as 10 ou 12, que é um número assim, mais convincente e mais preparado, você consegue reduzir a presença de um número grande de pessoas, até determinado horário, nas urgências e emergências. O grande problema é que a rede está acumulada em 2 unidades. E, às vezes, não é nenhum problema de urgência, que eu não tenho para onde ir. Eu acabo indo para a urgência, ou para o Nestor Piva, ou para o Fernando Franco. E não é caso de urgência e emergência. Vocês sabem muito mais do que eu, né? Às vezes é uma dor de cabeça, né? Mas o cara não quer se automedicar, e está correto, né? Do ponto de vista até do que a gente prega para a sociedade. Deixa o médico prescrever, né? Passe pela consulta médica. E se eu tenho acesso, eu vou. E aí você acaba acumulando. Não estou dizendo que isso é a causa, né? Eu estou falando o que acontece, e você ter o horário estendido e com a implantação dos anexos de urgência e emergência nas unidades estrategicamente distribuídas em 12 unidades da rede, já considerando o aumento que a gente vai ter que ter, porque a divisão é simples pelo Ministério da Saúde, 3.000, 4.000 e 4.500, não é assim? E você obtém um número de equipes de saúde da família necessária para o atendimento. Não tem uma unidade que você consiga por 3.000 na divisão, aí é que falta mesmo. Aí você, de 148 existentes, você já tem a necessidade de 220 equipes de saúde da família. Se você dividir por 4.000, também vai dar um número defasado em relação ao que a gente tem hoje. E se você dividir por 4.500, não equilibra também. Você também vai ter um número defasado, diante, né, do cadastro que se tem no prontuário eletrônico. Então, horário estendido, a implantação dos anexos, da forma que eu já coloquei aqui, com lei de estabilização, um aparelho de raio-x portátil, realização de exame, a gente consegue reduzir a presença
de um número grande de pessoas na urgência e emergência. E aí é a ampliação, tanto do Denistor Piva como do Fernando Franco. Não tem para onde ter outra saída. Passar agora para nosso eterno presidente, doutor João Augusto. Seja mais uma vez bem-vindo, viu, João? 30 segundos com também direito pra a ele. uma pergunta. 30 segundos. Faz parte do tempo. Primeiro, parabenizar por estar no segundo turno. Eu vou inicialmente, eu não sei se vai ser muito pergunta, mas sim algumas explanações. Porque é importante, como o senhor não sabe, ou você, né? Vai lá você. Você não sabe, mas eu gosto sempre de lidar com fatos, porque eu já negociei, já conversei, já discuti no bom sentido com todos esses gestores que estão aí e os que passaram. Eu vou voltar na tecla do que Alfredo falou, só para separar entre atendimento e consulta e diagnóstico futuro. Hoje, em Aracaju, não existe consulta na maioria dos lugares. Diagnóstico futuro, nem sei se existe na maioria dos lugares, porque o médico não tem tempo de efetuar o diagnóstico, porque só estão dando ao médico tempo de atendimento. Atendimento é uma coisa, consulta é outra. Consulta médica é outra. E essas situações são fatos, porque, como eu disse, repito, de secretário de saúde, secretário de que foi homem, já para saber que não foi a atual, disse que não, é médico também. Não, dá para atender 8 pessoas em 1 hora. A gente já está naquela reunião querendo ir embora, porque sabe que dali não vai promover saúde pública, nem particular, tampouco pública. Aí, trazendo para a atual gestão, diz que 4 dá para fazer atendimento. Aí a gente também já sabe que não vai por essa linha de consulta, e sim de atendimento. Só que insistem nessa questão do agendamento. Eu bato nessa tecla porque é uma insistência. E saiu uma nova, assim, eu gosto de dar com documentos da secretária, ex-secretária, né? Que ela botou e assinou, médica. Tempo, trazendo aqui, deixa eu diminuir. Aqui, pronto. Assinado por ela. Consulta gestante, 40 minutos, tempo de agendamento. Até aí ainda vai num tempo razoável. Aí vem puericultura, meia hora. Não é nem razoável para fazer puericultura. Realmente fazer, porque só o tempo de fazer todo um perfil da criança, medir peso, conversar, fazer, não dá. Fora que todos os médicos de Aracaju, que é importante, eu acho que o senhor visitou as unidades, porque essas pessoas parece que não visitaram, como é o atendimento, que a gente está numa sala e sai da sala para pegar papel, porque a impressão é fora. Volta. A gente chama, sempre tem que ficar saindo. Então, só nesse tempo entre impressões, sair da sala, por exemplo, minha sala é no final do corredor, só indo até pegar uma vez o papel que é impresso e voltar, quando imprime a primeira vez, né? Porque às vezes não imprime, às vezes dá problema, às vezes falta folha, a gente perde mais tempo, vai aí. Dentro desses 20 minutos que eles querem, a gente perde de 5 a 7 só nesse chamar paciente, imprimir e pegar. Então, sobram 3 para fazer o resto. 13 para fazer o resto nessa situação, mas aí eu estou mostrando o documento. Aí vem consultas, outras consultas e emergências, 20 minutos. A visita domiciliar, 60. E isso, ela deu um documento assinado quando a gente disse que isso não era. Não é isso. Aí, no final, coloca, não, mas a gente não está obrigando o médico a atender. Ele atende a quantidade que ele quer. Quem vai dizer não? Se ele marcou 18, a gestão marca 15, 18, e depois diz no papel que não é para atender, mas lá
na unidade de saúde e diz que é para atender, porque o paciente está lá com o papel agendado para 7h20, 7h40, 8, 8h20, 8h40, 9. E, inclusive, apesar de estar no papel, puericultura, 30 minutos, quando vai para o sistema, dá 20. Porque eles marcam criança com 20, gestante com 20, idoso com 20. Então, estou mostrando a prática que diverge até do papel. Mas aí vem uma nova, aí a gente questionou muito isso, teve a Conferência Municipal de Saúde, eu estava no grupo 14 trabalhadores, foram vários grupos, 14 trabalhadores, 14 gestores, inclusive o atual secretário de Saúde, 14 e 28 usuários. Aí, os usuários que lançaram a proposta de que, olha, porque já vem, né, das bases, aí eles defenderam, porque a gente quer que mude, que aprove a proposta que veio dos usuários, que eu até gostei porque veio deles, de que tem que acabar com esse história de 20 minutos, porque o meu médico atende muito mais e a prefeitura não quer deixar atender. Aí propuseram 30 e 35. Teve setor que foi 35, terceiro que foi 30. No meu veio a proposta de 30, uma proposta de 30 e a outra proposta de excluir a história dos 20 minutos. Defenderam. Aí levantou o gestor de saúde, eu gosto de dizer nome porque ele falou, foi Thaís na hora, não, mas o relatório diz que o médico atende 3, 5 minutos. Isso é mentira. Primeiro, se você for lá no posto de saúde e buscar, e você conhecesse o sistema, você ia ver que o tempo de consulta do prontuário eletrônico só marca quando o médico abre até a hora que ele grava. O tempo de impressão, o tempo de explicar, o tempo prévio não entra naquele tempo regulamentado. Eu até disse, se você for pegar o meu, que o sistema cai, aí o sistema cai, você abre de novo, você já atendeu tudo. Aí o sistema cai no final. Aí você tem que abrir de novo para continuar. Só contou aquele 1, 2, 3 minutos que você preencheu os dados. Aí um gestor que não trabalhou na assistência, mas só foi gestor, olha aquele número e diz, não, mas o médico atende 3, 5 minutos. E aí foi demitido por todos os usuários. Ficou até feio para o gestor. Aí, na hora da votação, eu disse, caramba, já que veio deles, para ser aprovado, porque eu já imaginava, foi quando aconteceu, porque tinha que ter dos 56, né? Deixa eu ver, 14, 28, 56 votos, precisava de 56 menos 15, 41 votos para ser aprovada essa proposta. Eu disse, pronto, vamos perder. Vai que tem algum usuário aí que mude, mas eu disse, não vai. Aí, pasmem, os únicos votos para derrubar a proposta e manter o tempo de 20 foram dos 14 gestores. Estava lá João Vitor, Thaís, como é o promotor, o outro assessor jurídico. Estava todo mundo lá. O Diego, a coordenadora da rede de atenção básica, todo mundo. Eu falava, rapaz, ficou feio para vocês. Primeira coisa, ela, não, mas a gente sabe que você atende bem, seu tempo é alto, rapaz, mas vocês não sabem a realidade. É o trabalho. Então, assim, e aí foi aprovado essa questão na conferência, está lá no relatório da Conferência Municipal de Saúde, que é importante, em janeiro, quando pegar, também se basear na opinião do usuário. Porque o gestor, às vezes, ele é técnico em números, mas por isso que eu, às vezes, acho que o diploma não quer dizer que o cara é médico técnico. Às vezes, ele é um técnico médico, vamos dizer assim, né? Porque só é o diploma, eu sou um técnico. Mas a pessoa pode não ser médica na prática. Não estou falando dela, não. Estou falando porque, ultimamente, a gente vê muito gestor que é só técnico em números. E não. Aí vem uma nova. Quando a gente acha que não vai piorar, aí vem a nova coordenadora da atenção básica, Anne, assina um documento eletrônico de uma nova nota de tempo de consulta, Anne, coordenadora atual, publicada no dia, assinada e divulgada dia 7 de outubro, deste agora, em que, ao invés de aumentar, ainda diminuiu o tempo.
da gestante agora caiu para 30 minutos o tempo de agendamento. Assim, eu não sei o que é que... Eu sei que eu estou me prolongando, mas assim, eu estou só fazendo esse alerta. Por que eu estou fazendo esse alerta? Porque é importante a questão de você saber quem você vai escolher. Assim, eu já vi nas outras conversas, conversei depois com você, percebe-se, eu percebi, que você tem conduta diferente, mas às vezes vai ser convencido pelo técnico que está ali. Porque você não conhece tudo realmente. E não vai. Eu analiso, fiz especialização em saúde pública 2, conheço muita coisa de saúde pública, mas eu não conheço tudo. Então, precisa ser assessorado. O prefeito precisa ser assessorado. Agora, só orientação, cuidado, não olhe só números. Você falou aí de desempenho, mas às vezes o cara, o desempenho que é diferente do número de atendimentos. Inclusive, na época que a gente colocou aqui, só essa questão do desempenho para finalizar, porque eu estou dando mais uma reflexão para você do que uma pergunta propriamente dita. Quem fez a negociação da gente? Lucivanda e Jefferson. Desempenho. E tinha o secretário de saúde da época, que, pasmem, veio de Lucivanda e Jefferson, discordando do número de atendimentos que a secretária e o secretário da época queria. Porque disse que aí não é gerar atendimento. Vai gerar números. E a gente quer o desempenho com resultado. Aí veio deles, lá depois que eles resolveram fazer a conta, ao 2,5 por hora, máximo. Ficava a cargo do médico, definir se ele atender 1,5, 2, 2,5, até o máximo de 2,5 por hora. Aí o secretário, na época, disse, não, mas a gente pode deixar livre para o médico atender quantos quiserem, que aí ele ganha mais. Veio dos dois, disseram não. Se ele atender mais, atender 3 por hora, 4 por hora, 5 por hora, a gente vai ter prejuízo, porque ele não vai estar examinando. Vai estar só pedindo o exame e vai ter mais gasto. Então, só estou dando essa observação, porque às vezes o técnico está virando só número na saúde e que você busque pessoas... Eu tenho que dizer, porque são números, são fatos. Eu estou aqui, tenho documento assinado, eu participei. Infelizmente, essa é a realidade. E, por fim, agora, o outro fato também é que falou-se da pediatria, falou-se de concurso público, mas você esteve aqui e ouviu da boca da secretária que paga 22 mil ao médico. Lembra que saiu dela? E o concursado só paga 10. Entendeu? Todos nós aqui temos 18, 20 anos. Todos ganham menos do que o PJ que a prefeitura contrata hoje. No bruto, não estou nem falando no líquido. Aí vem dizer, não tem dinheiro, vou contratar, vou fazer concurso. Se também não houver alguma mudança, não vai conseguir o pediatra pagando 5 mil. Não vai conseguir, como vou falar aqui porque a outra candidata falou a mesma coisa. Se não mudar, se não tiver uma modificação na carreira, sempre vai ser essa história da NTS, do PJ, porque sempre vai acontecer de fazer um concurso, oferecer 5 mil ou 10 mil para 40 horas, que para uma realidade pode achar que é bom, mas para a realidade médica não é, e a gente tem que ter coragem de dizer. Porque a mensalidade do curso de medicina é mais do que 10. Qual pai investe 10 mil no filho e vai dizer que é investimento se ele vai trabalhar para aceitar um concurso de 5? Não vai aceitar. Então, que nessa nova gestão tem que haver um repensamento na carreira médica, porque senão não vai atrair. Porque agora já mudamos o ciclo, eu sei que eu estou me demorando, já mudamos o ciclo do PJ, porque nem PJ mais está entrando na prefeitura aceitando. Então, tem o ciclo do PJ, tem o ciclo do concursado, tem o ciclo do credenciado, tem o ciclo do RPA. Eu já vivi isso tudo aqui no sindicato. Estamos revivendo de novo a fase do PJ, que teve aceitação, aí depois o médico vê que é escravo, cai a aceitação de novo. Vai haver o concurso. Espero que nessa confecção do concurso
primeiro a gente repense essa carreira para fazer novos ajustes para que atraia, a título, como eu digo, do especialista, que ganha proporcionalmente, que era para ganhar, em tese, metade do saúde da família, já que é 20 horas, ganha menos da metade, mas é 20 horas. A emergência ganha mais do que o saúde da família. Então, assim, está tudo desconexo. Aí vem um gestor e diz, não, eu quero trazer mais emergencista. Aí oferece um pouco mais e oferece menos para o outro. Aí vai ficar nesse ciclo e não resolve. Então, são mais reflexões para... Eu disse que ele ia fazer 30 segundos a pergunta. Para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, eu vou passar para Cérvulo, que junta duas perguntas em uma, e a gente ganha um pouquinho mais de tempo. Seja bem-vindo também, doutor Cérvulo. É uma honra tê-lo conosco, viu? Ô, Elton, muito obrigado, viu? Uma boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a Elton o prestígio de me convidar aqui, dizer que eu estou aqui pessoalmente como médico, né? Depois de 35 anos de saúde do Estado, 35 anos do IPS, hoje aposentado, 5 décadas de exercício da medicina, hoje me dedicando mais ao associativismo médico. Agradecer o prestígio do convite de estar participando aqui. Parabenizar Luiz e Fabiano, que já saiu, pelo desempenho que vocês tiveram aí no primeiro turno. Eu não vou fazer pergunta, não. Vou fazer um pedido / sugestão. É que quando você for designar alguém para gerir a saúde municipal, você não analise só o perfil técnico dessa pessoa. Você avalie também o perfil humanitário, que isso é fundamental para o exercício de gestão de saúde, certo? E outro pedido que eu vou lhe fazer é que você tenha, com essa pessoa que for gerir a saúde, você peça que essa pessoa dedique um olhar especial ao SEMAR e ao Hospital da Zona Norte, ao Hospital da Zona Sul, que a gente sabe que são 3 pontos da saúde que estão congestionados, não só de problemas, como de atendimento, de tudo, certo? Então, agradeço aqui, parabenizo também, Luiz, a sua disposição de vir aqui se expor conosco aqui a responder perguntas, certo? E só esse pedido, sugestão, Luiz. Viu? Sugestão acatada. Não tenho problema nenhum quanto a isso. João, eu acho que a gente já debateu muito acerca do que é atendimento, do que é consulta, esse nível de exigência, esse nível de discussão. A gente sabe que o desafio é muito grande, né? E se a gente não tivesse o desejo, a vontade, até a capacidade, né, de enfrentar todas essas situações, né, a gente não vinha nem aqui para a sabatina, né? Eu podia simplesmente dizer que não vou lá no Sindimed, né, e continuar a campanha, né? Esse não é o meu perfil, porque, veja, o que acontece aqui nesse momento é conhecimento. É conhecimento, né? Eu vou repetir o que eu disse a Gemiro. É o dia a dia, é o cotidiano, né, de quem vive na base, na operação. Era como eu dizia à turma da Insurb. A Insurb não se realiza no ar-condicionado. Ela é uma empresa operacional. Ela se realiza na rua. Se a gente não atender e não fizer o serviço, né, da melhor forma possível, a gente não vai ter o resultado e a avaliação positiva da sociedade. Então, vocês deixam e botem na sua cabeça que o lugar de diretor de operação é na rua. Lugar de presidente da Insurb é na rua, porque você vai olhar os processos de perto. E para quem quer conhecer bem dos processos, se ele não for lá na base, ele não vai conhecer. E a discussão vai ser o seguinte, vocês dizendo algo e eu dizendo algo. Quem quiser que acredite. E assim não constrói. Eu, pelo menos, eu entendo dessa forma, né? E voltando a dizer que não é juízo de valor, cada um toma a sua decisão no formato que quiser tomar. O que a gente tem que ter cuidado é com o que escreve e com o que assina, né? Vem carta de compromisso para mim, por exemplo, diabetes 1. Roberto, assina aqui essa carta de compromisso que em 60 dias, né, você vai estar fornecendo gratuitamente no sistema SUS, através do sistema SUS, né, o dispositivo que você está ali automaticamente em medição. Eu disse, olha, faz favor, me diga aí quanto tempo demora uma licitação. Não sei, quanto é? 120 dias. Como é que eu vou assinar 60 dias aqui para fornecer um dispositivo que só para licitar é 120? Outra coisa, não tem mais hoje
já existem dois fabricantes fornecendo o dispositivo, um no valor de 250, outro no valor de 279. Então, já não é mais algo que seja patente, que você pode comprar diretamente e facilitaria o processo. Segundo, que o dispositivo não é reconhecido ainda pelo Ministério da Saúde, ainda está em fase de reconhecimento. Como é que eu vou distribuir pelo sistema SUS? Eu vou ter que distribuir, né, pela conta única do município, né, e aí a gestão própria do município nessa distribuição. Agora, se você botar assim, que nos primeiros 2 anos, né, o município vai passar a fornecer, aí tudo bem, eu assino. Agora, em 60 dias, eu não assino, não. E por que você não assina? Porque eu não vou cumprir. Não tem como cumprir. Aí reuniu lá as mães, os pais, foram conversar comigo, modificaram o documento e nós assinamos. Então, a gente tem que ter cuidado, às vezes, com o que assina mesmo, né? Se aquilo foi referendado por uma instância que é superior à nossa, como no caso do Conselho, né? Esse tempo de atendimento que foi objeto de várias reclamações e críticas e sugestões também, desde o primeiro momento que nós dialogamos. E, para finalizar, Elton, você sabe que a gente faz composição política, né? A gente faz aliança política. E a aliança não é só para você participar da campanha, né? Passa também, né, por um processo de indicações de nomes para determinadas funções. E nesse contexto, né, com 6 partidos e chegando mais 3 agora, 9 partidos, claro que os partidos vencem. E sim, qual vai ser a minha contribuição? Eu disse, eu negocio qualquer coisa na prefeitura, do ponto de vista técnico e do ponto de vista de resultado. Agora, tem 4 situações que estão descartadas. Chama-se Fazenda, Educação, Saúde e Assistência Social. Isso não está em jogo. Por quê? Porque isso aqui, meu amigo, está diretamente ligado com a sociedade, como as outras pastas também, mas isso aqui tem que ter um olhar específico, especial, 24 horas por dia, diuturnamente você tem que estar olhando essa situação. E aí, meu amigo, eu não abro mão. Aí tem que ser uma pessoa indicada pelo prefeito e com o perfil que o prefeito deseja, né, para poder resolver os problemas, senão você não resolve, não tem jeito. E às vezes as coisas ficam viciadas, né? Acham que aquele momento, uma coisa pontual está resolvida e você resolveu todo o processo. E não é. E não é. Não é dessa forma. Então era isso, né? Agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui dialogando, conversando, mostrando o nosso compromisso. O plano de governo está aí exposto para a sociedade, não só para vocês. Foi construído nesse formato, ouvindo as comunidades, ouvindo os gestores, ouvindo os profissionais, trazendo a academia, trazendo as pessoas que quiseram e colaboraram e contribuindo para a gente apresentar o que fosse de melhor. Está tudo aqui? Não. Até porque ele próprio é dinâmico. Ontem eu fiz uma reanálise sobre justiça fiscal, que nós entendemos que a gente pode ampliar uma faixa de isenção. Ontem. Porque o Wilson não está aqui, porque o Wilson está me preparando meu material para o debate de amanhã, para eu estudar quando chegar em casa hoje, 11 horas da noite. E aí ele está lá preparando. Mas disse, olha, Wilson, veja, do ponto de vista orçamentário, você pode abrir uma faixa de isenção maior para determinado tributo e você faz muito mais justiça social, e justiça fiscal nesse caso. Ontem à noite. E está aqui valores determinados no plano de governo, que podem ser majorados sem problema nenhum e sem impactar a arrecadação do município, e você colocando um número de 38 mil imóveis a mais para serem isentos de IPTU. E aí é justiça fiscal. 30 segundos para suas considerações finais, Agemiro. 32. Eu quero agradecer a essa mesa redonda aqui, todos que participaram, agradecer a todos que estão assistindo e a você também desejar boa sorte. Luiz, uma última palavra também antes de passar para o senhor encerrar. Eu encerro também depois, mas agradecer esses ilustres ícones da medicina sergipana, pessoas notáveis, saber, o senhor percebeu, né? Uma salva de palmas para esses convidados aqui, pessoal. Dizer a você, Luiz, que não se constrói saúde pública, como o senhor gosta de números, sem planejamento, sem analisar os números,
sem que hajam metas, porque a SUS-dependência do Sinhazinho é uma coisa, a SUS-dependência do 17 de março é outra, a forma que o Agemiro trata o aleitamento materno lá no Santo Antônio 18 Forte é diferente do 17 de março, e não se faz saúde pública sem dialogar com quem está lá na ponta. Então, a gente espera do senhor isso, o diálogo permanente, e que a gente possa construir juntos, porque ontem a Ana Jovina disse muito bem aqui, tem gestores que veem essas entidades aqui, essas pessoas, como se fossem opositores. Quando eles passarem a ver nós aqui como pessoas que podemos construir coletivamente, que a gente não está só ali para criticar. Geralmente, quando a gente critica, né, Aline, a gente leva a sugestão junto de como melhorar. É o que João tenta fazer, o que a gente quer fazer. O hipertenso que João está falando lá, que é atendido em 5 minutos, se não for bem atendido, ele vira o popular derrame, que onera demais o sistema lá em cima. Então, a gente pode resolver o simples aqui com o básico, se a gente dialogar, construir coletivamente, e se eu tenho certeza que o senhor vai nos ver com um olhar de que a gente pode construir coletivamente. Construir coletivamente. Parceiro não, que sempre vai ter divergência, mas a gente vai tentar construir coletivamente uma saúde pública melhor para todos. Eu estou encerrando, né? Eu quero só agradecer, né, o nível da sabatina. Eu cada vez mais entendo que a gente tem que ter preparado para administrar não só a cidade, mas em algumas atividades que são colocadas à disposição do povo de Aracaju. A saúde precisa efetivamente de avançar e avançar com qualidade. Isso não precisa entrar nessa discussão nem no nível de uma sabatina, isso, porque é realidade. Aqui não é procurar culpados, né? Eu acho que é o processo mesmo, é a situação, é o diagnóstico, se assim a gente pode dizer, a ultrassonografia que é feita da saúde hoje em nosso município. E tem algo que vocês me colocaram aqui desde a primeira vez, em que eu fiquei analisando, João, e foi você que colocou, disse, olha, o atendimento básico é o controle, é a prevenção. Inclusive, para o próprio custeio da saúde. Porque se você tem um diagnóstico mais próximo, se você já sabe a doença ali, qual é precocemente, você vai ter um menor impacto, né, na média complexidade e na alta complexidade, onde está, né, o custeio maior da saúde pública, que não é na assistência básica. Isso ficou aqui na mente o tempo todo, né, sendo processado, e para que a gente tivesse esse entendimento, né. E o segundo foi quando a gente falou em números, né, em dados, em estatística, inclusive, João, no controle da reestruturação, né, da carreira médica dentro da saúde. Porque quando você vai para a conta e você vai para o orçamento, qual é a diferença do PJ para o salário base de um estatutário? Quando você vai para um contratado de PSS para o salário básico e que você reduz essas outras opções de contratação, né, você sabe o que é que você pode gerar de benefício dentro da estruturação da carreira. Aí é conta. E às vezes o gestor tem que saber de conta mesmo, tem que entender desse processo e de como você chega, né, para essa situação. E você também, você sabe que tem os reflexos financeiros, você sabe que tem o Instituto de Previdência Municipal, tem uma série de situações que tem que ser analisadas. E isso é a valorização do servidor. E eu acredito muito quando você tem uma gestão pública de eficiência, de efetividade e eficaz, que você tem um reconhecimento pela sociedade. É isso que eu prezo. Eu lutei muito contra as privatizações, né? E não foi porque eu deixei de lutar que eu não tirei de mim alguns conceitos, né? É isso. Essa coisa está muito bem formatada até hoje, que a coisa pública pode dar certo. Depende muito da gestão, dos processos, das pessoas, principalmente, né? E, para finalizar, eu tinha um gerente que ele dizia, enquanto você não consegue contaminar a sua equipe, e eu tinha uma restrição grande quando ele utilizava esse verbo, eu disse, mas rapaz, contaminar, por que contaminar? Isso é porque as pessoas precisam ser contaminadas e entender o que é melhor.
E às vezes você diz, vai vestir a camisa, o cara veste a camisa, mas está apertada a camisa. Aí ele aí se aperta tudo, daqui a pouco ele está tirando a camisa, porque está incomodando. E você contaminando, né, eu não gosto de usar isso, é só um exemplo, porque foi real na minha vida. E se você não contaminar, você não leva as coisas para frente. E contaminar com uma proposta, com planejamento, com organização, com metas, indicadores, que surgem dentro de um planejamento estratégico, e aí às vezes você tem que usar mesmo matriz SWOT, ver quais são as oportunidades, quais são as ameaças, os pontos fortes, os pontos fracos, que assim, não tem outro sistema que não funcione que não seja esse. Eu até hoje não aprendi nada, né? E se não tivesse gravando, né, aí eu vou dizer, quando tiver terminada a gravação, que é uma técnica que poucos fazem, que é uma técnica chamada TBC. Essa não tem no livro no Japão, não tem nos Estados Unidos, não tem na Inglaterra, mas é a melhor técnica de gestão que eu vi até hoje. Chama-se TBC. Podem procurar por aí que um dia vocês vão encontrar. Agora, quando terminar a gravação, eu digo o que é o TBC. Tá aí, uma salva de palmas para o Luiz. Muito obrigado, Luiz. E já está aqui o convite, 18 de outubro, agora sexta-feira, 7 horas da manhã, uma missa. A missa que a gente vai vir aqui, né, Gilvan, agradecer a Deus por esse dom de ajudar as pessoas, ser um instrumento aqui na terra para salvar vidas, aliviador. Logo cedo a gente tem uma missa. E, claro, como é sindicato, a gente vai ter também alguns prêmios aqui referentes às pessoas que, inclusive, tem gestores que receberam prêmio, né, João? Com o diálogo permanente, que conseguem, mesmo estando do outro lado, a gente consegue ter um diálogo permanente. E o senhor está convidado, será uma honra recebê-lo aqui. E sempre será uma honra recebê-lo aqui no Sindicato dos Médicos. Quero ver a partir do dia 1º de janeiro se o diálogo vai permanecer. Uma salva de palmas para Luiz.